Olha, eu vou falar de um assunto que eu não gosto muito de falar, porque eu não gosto de falar muito de doença, eu gosto de falar de saúde. Mas eu acho que se eu puder contribuir com alguma coisa, contando a minha experiência com o câncer, eu quero contribuir. Primeiro, no Brasil nós temos um problemita, sabe? Um problemita que é o seguinte: quando se trata de futebol, todo mundo é técnico, e quando se trata de saúde, todo mundo é médico, né? Eu comecei com um problema na garganta, uma irritação, e para cada pessoa que eu contava que eu tinha um problema na garganta, as pessoas me davam uma pastilha que era a melhor do mundo, né? Eu acho que eu chupei pastilha da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Bolívia, da Etiópia, ou seja, cada um que já tinha chupado uma pastilha me dava uma pastilha. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Ou seja, e eu achava que era o diagnóstico popular. Bom, isso é por causa da umidade relativa do ar, o ar está muito seco, o ar está muito poluído, porque não sei das contas e tal. Bom, cada um tinha um diagnóstico, eu fui tomando pastilha, fui chupando pastilha, até que no dia 25 de outubro, se não me falha a memória, de 2011, eu estava no México, e quando eu senti que a garganta piorou, eu estava programando um meu aniversário, que é dia 27 de outubro, e eu estava preocupado em levar a minha mulher no médico, porque eu estava preocupado com a perspectiva de AVC que os médicos acharam que ela poderia ter. Então eu convidei o Dr. Calil, outros companheiros foram na minha casa, e eu então combinei com o Calil que a gente deveria levar a dona Marisa no dia seguinte no hospital, ou seja, no dia 28 de outubro, para fazer o PET scan, para saber se ela tinha problema de AVC. Bem, quando eu fui no hospital, eu passei por um médico, um otorrino. Ele deu uma olhada na minha garganta, disse que a minha garganta estava inflamada. A dona Marisa tinha terminado o exame dela e ela falou para o Calil que eu deveria fazer também fazer o exame na máquina, o exame de PET. Eu não queria fazer o exame, porque quando eu tinha vindo do México, eu estava conversando com meu amigo Paulo Camoto, estava conversando com a companheira Clara Ante, e eu, brincando com ele, eu disse o seguinte: eu não quero fazer exame porque eu acho que vai dar câncer. Foi uma coisa assim, foi uma coisa intuitiva, porque eu lembrei que o meu irmão mais velho que eu teve câncer na garganta. Bem, como eu tinha feito o exame com o otorrino e não tinha dado câncer, eu fiquei feliz. Mas daí, quando mandaram eu passar na PET, depois de xingar todo mundo, eu fui para a PET. E aí, quando eu terminei o exame, a Marisa estava me esperando, mandaram eu ficar num lugar lá esperando os médicos, e eu fiquei angustiado, porque os médicos não apareciam. Daqui a pouco eu fiquei nervoso, eu fui atrás. Aí cheguei lá, estava um grupo de médicos reunido, e eles estavam, discutindo o que fazer com o câncer que tinha dado na minha laringe. E eles fizeram uma opção, que hoje eu agradeço, que foi da não cirurgia, com medo de afetar a minha voz. Porque a única coisa que eu tenho também de valor é a minha voz, ou seja, porque as pessoas, pelo menos, conhecem quando eu falo, reconhecem a minha voz, e eu não sei o que um político faria sem voz, ou seja, como é que eu iria, conversar num palanque, fazer um discurso. Era a coisa que mais me angustiava. E eles, então, decidiram fazer um tratamento forte de quimioterapia e de radioterapia. Nós começamos logo na segunda-feira. Eu, sinceramente, depois que comecei a fazer esse tratamento, chegou um dia que eu falei para os médicos: esse tratamento é tão ruim que seria melhor que vocês, induzissem o paciente ao coma, trancasse ele num freezer e só tirasse ele do freezer, quando ele estivesse totalmente curado. Porque a náuseas, o enjoo, a irritação que dá a quimioterapia e a radioterapia é insuportável. Ou seja, e uma coisa que eu aprendi e que eu posso dar como sugestão é que o paciente, ele é muito importante no tratamento do câncer, porque ele tem que ter disciplina, ele tem que seguir as orientações, ele não vai ter nada legal, não vai ter nada gostoso, ou seja, é tudo difícil, mas ele tem que saber que o resultado disso é ele viver.
e só pelo fato dele saber que o resultado dele ser disciplinado vai garantir a ele o direito de viver, já vale a pena qualquer sofrimento. Eu fui disciplinado, os médicos foram de uma competência extraordinária, e eu estou aqui, sabe, 1 ano e meio depois fazendo discurso, falando mais do que eu falava antes, graças a Deus, já não tenho mais nada na minha garganta. O que eu posso tirar de lição desse tratamento? Primeiro, é que quanto mais cedo a gente diagnosticar o câncer, melhor. Quanto mais cedo. Ou seja, quanto mais acesso à saúde, à alta complexidade, mais o povo vai evitar de morrer por conta do câncer, já que o câncer é a segunda causa-morte no mundo. Ou seja, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que garantir, primeiro, que as pessoas mais pobres tenham acesso às máquinas sofisticadas para detectar. Né? Porque, às vezes, as pessoas não têm acesso, quando vão detectar, e já não tem mais cura. A segunda, que as pessoas possam ter acesso ao tratamento adequado. Possam ter o acesso ao tratamento mais sofisticado possível e que as pessoas sigam à risca as orientações médicas. E a qualquer sinal de irritação, não faça como eu, que fiquei 40 dias tomando pastilha, chupando pastilha, tomando comprimido que as pessoas me davam. Ou seja, fala, não, é por causa do ar, é por causa da chuva, é por causa do frio, é por causa do calor, é por causa da poluição. Sabe? Não fique acreditando nisso. Ou seja, procure um médico. Tente fazer o exame. Sabe, tenta ter acesso ao exame mais elementar, porque se você descobrir no começo, a chance de você escapar é muito maior. Eu negligenciei o problema que eu tinha na garganta. Eu fiquei mais do que era necessário, sabe, tomando pastilha, tentando encontrar uma saída. Depois eu tive um pouco de receio, porque a gente acha que câncer só dá nos colegas da gente, não dá na gente, sabe? E que lição de vida que eu tenho depois do câncer? Eu não desejo para o meu inimigo, sabe, o que eu passei com o câncer. Eu não desejo para o meu inimigo. É difícil. Me fez virar uma pessoa com mais sensibilidade. Quando a gente está no hospital, a gente tem acesso a outras pessoas que estão com o mesmo problema da gente, com problemas até pior do que a gente. E eu acho que isso é uma coisa que me fez virar um homem, eu diria, mais maduro, eu acho que mais humano. E tudo que eu puder fazer para contribuir para que as pessoas tenham acesso a um tratamento adequado, eu vou fazer, porque eu sei o que é, sabe, o mundo do câncer. E sei de pessoas que têm câncer em lugares piores, pessoas que sofrem mais, pessoas que, sabe, têm doenças que são, sabe, incuráveis, ou seja, tem tipo de câncer já, quando descobre, já está, sabe. A minha mãe mesmo, quando ela descobriu o câncer, já não tinha mais o que fazer, os médicos nem quiseram mais operar. Então, o conselho que eu posso dar para as pessoas é o seguinte: não tenha medo, sabe, faça os exames, a qualquer sinal, faça os exames. No Brasil, as pessoas têm preconceito de fazer exame de colonoscopia, sabe, de endoscopia, as pessoas não querem fazer exame de próstata, ou seja, está cheio de preconceito, cheio de tabus, ou seja, e que essas coisas têm que ser, sabe, explicadas por ser humano desde que ele nasce, ou seja, as pessoas precisam, na escola, começar a aprender sobre essas coisas, as pessoas poderem se autoprecaverem, para as pessoas poderem dar importância ao seu próprio corpo. Por isso, eu acho extremamente importante, sabe, dar a minha contribuição. Ou seja, você tem que procurar os especialistas, você tem que fazer o exame na hora certa e não tem que ter medo do tratamento. Se você não tratar no começo, quando você for tratar, que o câncer já estiver avançado, você vai sofrer muito mais e poderá não ter resultado. Por isso eu quero agradecer ao Dr. Calil, à sua equipe, aos médicos que me cuidaram, ao Dr. Arthur, ao Dr. Kovacs, ao Dr. João, a todos, enfim, ao Paulo Hoff, ou seja, a todos que cuidaram de mim, as enfermeiras, sabe, porque o pessoal realmente me fez viver outra vez. Hoje eu posso dizer que, por conta desse meu câncer, eu sou um homem muito mais maduro, muito mais humano do que aquele homem que entrou no Sírio-Libanês no dia 28 de outubro de 2011. Inclusive para cuidar da minha saúde, ou seja, é importante lembrar o seguinte: eu tinha perdido mobilidade na perna esquerda, eu fiquei muito fragilizado, perdi muito peso,
Hoje, por conta disso, eu faço praticamente 2 horas de exercício todo santo dia, com exceção de sábado e domingo. Então, ao invés de ficar em casa sentado no sofá vendo televisão, sabe, é bom a gente aprender a andar, aprender a fazer exercício e também aprender a comer melhor, comer menos bobagem, beber menos e, de preferência, nunca fumar. Eu digo isso porque eu fumei muito tempo, achei que era impossível viver sem fumar. Eu já estou há 4 anos sem fumar e se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria nem começado. Portanto, parabéns aos que me trataram e que Deus ajude todas as pessoas, sabe, que estão se tratando.